Em Curitiba, o Bolsonaro tem o vice, do atual vice-prefeito e candidato lá do PSD, mas fez uma live com a Cristina Graeme no sábado, para pedir voto para candidato do PMB. Colocou ela no segundo turno, passou em segundo lugar e tem chance de vitória lá em Curitiba na candidata do PMB. Ou seja, quem espera a fidelidade do Bolsonaro ao PL também não é sempre essa regra, né? Às vezes é fiel ao PL, às vezes é fiel aos próprios ideais, né, Gui? Exatamente, nessa entrevista, inclusive, o Flávio Bolsonaro fez um negócio que, se essa Cristina Graeme lá em Curitiba souber explorar, o Flávio Bolsonaro implodiu a candidatura do Eduardo Pimentel, porque eu perguntei sobre a situação de Curitiba e ele virou e falou: a Cristina Graeme é a verdadeira direita, Eduardo Pimentel não é a legítima direita. Ele está falando de um aliado. Olha isso. Olha só, deixa eu trazer mais um trecho da entrevista agora, porque o que o senador revelou para o Gui em relação ao desejo de impeachment de Alexandre de Moraes é que já tem voto para isso. Vamos ouvir? Eu sempre falei que eu acreditava uma espécie de autorregulação do próprio Supremo contra esses arroubos absurdos, essas maluquices do Alexandre de Moraes. Isso, por enquanto, ainda não aconteceu. O último remédio amargo que tem, que é impeachment de ministro do Supremo, no caso do Alexandre de Moraes, se não for feito daqui para lá, já que nós hoje temos ali, inclusive, apoio suficiente para iniciar a abertura de um processo de impeachment contra o Alexandre de Moraes, essa legislatura. Legislatura, porque Mas por que não abre, então? Se o Rodrigo Pacheco pautasse, eu não tenho dúvida que os 41 necessários para iniciar um processo de impeachment contra Alexandre de Moraes nós temos. Eu vi a tua fala ontem no N2, Amador, e você dizendo que você não acredita que ele está blefando, que te parece, me corrija se eu estiver errado, mas que na tua avaliação você acha que de fato existe esses 41 votos, que ele teria esses 41 votos, e que existe ali toda uma questão que pode sim caminhar para um cenário ainda mais complicado numa futura legislatura. É isso? Não sei se eu entendi errado, você acredita que de fato ele tenha esses 41 votos, ou que isso é uma mera bravata para ameaçar o Supremo? Como é que você avalia isso? Eu acredito que na eleição de 26, quando ele fala que eles têm plenas condições de fazer 54 dos 81, que são 2/3, eu acredito. Tá. Eu acredito pela mesma questão da que você falou agora há pouco, é ciência. Você não tem pesquisa ainda para Senado, e pesquisa do Senado não é certeira como a grande maioria das pesquisas, das boas pesquisas para governador, presidente, prefeito são. Mas basta você ver os cenários, que você vê que em vários estados eles têm candidatos fortes com eles para fazer as duas cadeiras. No Rio de Janeiro, para alguém conseguir fazer, para a esquerda conseguir fazer um candidato, eles vão ter que suar muito. O que está se desenhando é o bolsonarismo ganhar as duas cadeiras do Senado de novo. Em São Paulo, Eduardo Bolsonaro, gente, muito provavelmente está eleito para o Senado. E se eles fizerem a mesma estratégia do Rio de Janeiro, que porque a gente vota para senador, vamos lembrar a nossa audiência, em 2 pessoas, 2 senadores. Então, quando eles falam, a estratégia deles é casar sempre, pedir sempre 2 votos juntos. Foi assim que eles conseguiram em 2018 eleger o Flávio e o desconhecido Harold de Oliveira. Quem votava no Flávio votava no Harold. Se eles fizerem, no Rio vai ser a mesma coisa, vão pedir Flávio mais um, então decidindo se vai ser o Cláudio Castro, quem vai ser. Em São Paulo vai ser Eduardo Bolsonaro mais um. Essa mesma lógica eles vão reproduzir em vários estados com o mais forte da vez. Então, digamos, se em Minas for o Bruno Engler, o Nicolas, eu não sei se o Nicolas vai ter idade para o Senado, eu estou usando o Nicolas só alegoricamente. Tá. Eles vão falar Nicolas mais um, então eles vão ganhar as 2 de Minas. Então, se eles tiverem um forte por estado, e o resultado das eleições municipais mostra que eles têm em vários estados pelo menos um nome forte. Gente, o Queiroga surpreendeu, né? O do Ceará surpreendeu, o de Fortaleza. Eles podem fazer essa coisa associada, vota num e vota no outro, e aí os 25% de eleitores bolsonaristas que tem em vários estados votam junto em 2, eles podem ganhar muito mais que 54. Eles podem ganhar 60 no total. É assustador. Por que 54? Por que esse número? Porque 54 são 2/3. E com 2/3 você tira, não é que você abre o processo de impeachment, não. Você tira o ministro do STF. Você tira. Ou seja, eles têm condições reais de conseguir tirar o ministro do STF. É isso que eu falei que eu concordo com... quando ele fala que eles têm condições de ter 54 de 81, não acho que é bravata. Instaurar nessa legislatura... João, como você ontem não deve ter sido claro, você achou que eu estava concordando com isso, eu acho que isso é possível que eles tenham os 41 votos para instaurar o processo, e aí o Alexandre já seria afastado, porque constitucionalmente instaurou o processo de impeachment, o ministro do STF é afastado, responde afastado. Eles podem ter os 41 para afastar depois, eu acho muito difícil nessa legislatura, e acho que mesmo o Davi Alcolumbre, que não é tão firme na defesa de valores democráticos como o Rodrigo Pacheco muitas vezes foi, e essa é uma das trincheiras que eu acho que o Rodrigo Pacheco não negocia. Acho que ele negocia várias coisas, essa ele não negocia. Mesmo o Davi Alcolumbre, eu acho que o Davi Alcolumbre não pautaria esse tema nessa legislatura. Agora, em 27, tudo pode mudar, porque eles podem fazer o presidente do Senado dele, né?